Era 13 de novembro de 1973, quando um homem entra no Henry's Bar, em Amityville, Long Island, nos Estados Unidos. Apesar de ser um lugar com um ambiente mais descontraído, tudo mudou quando Ronald DeFeo Jr. apareceu. Desesperado, o homem não estava em busca de beber ou festejar. Muito pelo contrário, o único pedido que fez foi que alguém o socorresse. Vocês precisam me ajudar. Acho que minha mãe e meu pai foram baleados. Na mesma hora, um grupo de pessoas se disponibilizou para acompanhá-lo de volta à casa 112 da Ocean Avenue, que ficava relativamente perto dali. Ao adentrarem a casa, se depararam com todos os membros da família mortos. Haviam sido vítimas de um verdadeiro massacre. Joe Weswitt, um dos integrantes do grupo que veio apoiar Ronald, ligou para a polícia do condado de Suffolk. Apesar de ainda não saberem, eles estavam perante um dos crimes mais famosos, violentos e chocantes de toda a história americana. O resultado do tal massacre seria 6 vítimas, os pais de Ronald, de 43 e 42 anos, e seus 4 irmãos, de 18, 13, 12 e 9 anos. Após o choque, Ronald, com 23 anos na época, foi levado até a delegacia local. Os policiais o escoltaram para sua própria proteção. Afinal, disse que suspeitava que a morte de seus familiares haviam sido encomendadas pela máfia a um matador de aluguel chamado Louis Fallini. Porém, no dia seguinte, após inúmeras contradições em seu depoimento, Ronald confessou a autoria dos crimes, relatou que após matar sua família, tomou banho, livrou-se de suas roupas ensanguentadas e colocou uma limpa e seguiu calmamente até o bar. Quase 2 anos depois começou o julgamento de Ronald. Sua defesa, feita pelo advogado William Weber, montou um argumento afirmando a insanidade de seu cliente. Segundo DeFeo, todos os dias, por volta das 3h15 da manhã, mesmo horário dos crimes, ele acordava com uma voz demoníaca dizendo: Mate a sua família, mate a sua família. O réu disse que suportou os pedidos macabros por muito tempo, até que chegou até um dia que simplesmente sucumbiu à voz maléfica, fazendo aquilo que o espírito tanto lhe pedia. O Dr. Harold Zolan, psiquiatra do Ministério Público, declarou que, embora DeFeo fosse usuário de heroína e LSD e que tivesse traços de transtorno de personalidade antissocial, ele estava plenamente consciente quando cometeu os crimes. Assim, em 4 de dezembro daquele ano, o juiz Thomas Stark anunciou sua condenação em 6 penas consecutivas de 25 anos de prisão. No entanto, alguns pontos chamam a atenção no caso, pois as vítimas foram encontradas pelos policiais em suas respectivas camas. Nenhuma delas apresentava quaisquer sinais de luta ou que foram sedadas. Esse ponto levanta o seguinte questionamento: como nenhum deles despertou com o barulho dos tiros? Também, nenhum vizinho relatou ter escutado sons e não há quaisquer evidências que o rifle Marlin 226C, calibre 0.35, que foi usado nos crimes, teria sido equipado com um silenciador. Família Lutz. Tempo depois, quando se mudaram para a casa de Numintino 12 na Ocean Avenue, os Lutz já sabiam que uma tragédia tinha acontecido lá tempos atrás. Segundo eles, muitas coisas estranhas e paranormais começaram a acontecer. A família sentia cheiros de perfume ou excrementos no meio da noite, objetos voavam pela sala e crucifixos ficavam de cabeça para baixo. Contam que chegaram até mesmo a experienciar levitação em suas camas. Áreas específicas, como o escritório de George, tinham um frio intenso que não parecia ter uma explicação. A sensação era descrita como quase insuportável e mudava rapidamente, criando uma sensação de desconforto constante. George e Kathy Lutz afirmaram ter visto figuras espectrais e sombras se movendo pela casa e os vigiando. Em uma ocasião, Kathy relatou ter visto uma figura masculina, com um rosto de aspecto demoníaco no espelho do banheiro, a observando. Kathy Lutz teve também visões de uma figura demoníaca em um quarto da casa, que a aterrorizava e a fazia sentir-se constantemente observada. George Lutz, em particular, relatou sentir uma presença opressiva e ameaçadora, e acordava frequentemente às 3h15 da manhã,
a hora aproximada dos assassinatos de Defio, sentindo um medo inexplicável. Após apenas 28 dias, a família Lutz tomou a decisão de abandonar a casa abruptamente. Eles deixaram a residência no início de janeiro de 1976, sem levar muitos dos seus pertences. A decisão de sair foi feita em meio a um estado de pânico e desespero, com a sensação de que suas vidas estavam em perigo. Após a saída da casa, os Lutz contaram suas experiências para a mídia e se envolveram em várias investigações e entrevistas, compartilhando seus relatos com o público e com os investigadores paranormais Ed e Lorraine Warren. Desde que os Lutz deixaram a casa em 1976, a propriedade passou por diversas mudanças de proprietários e reformas. Hoje, a casa tem um endereço diferente, 108 Ocean Avenue, uma tentativa de desassociá-la de sua infame história e afastar os curiosos. Atualmente, a casa é uma propriedade privada e não está aberta ao público. Os novos proprietários têm se esforçado para manter uma vida tranquila, longe dos holofotes. Mesmo assim, a história da casa de Amityville permanece viva na cultura popular como um dos casos mais intrigantes e aterrorizantes da história americana.